E aí pessoal, Ulisses Carvalho do Tecla SAP, mais uma vez com uma convidada especialíssima. A tia do inglês está aqui de novo. Yeah! Que bom! Que tenham muitos encontros desses. Essa é a parte 2 de um vídeo que a gente já gravou lá no canal dela. Depois você vai clicar aqui na descrição para ver a parte 1 com frases que você vai, Riscar no seu caderno. riscar, vai parar de usar, que são estruturas muito comuns, né? A pessoa que está começando a estudar acaba tropeçando, acaba arrastando do português essa estrutura no inglês e acaba quebrando a cara. E a gente não quer que os seus sobrinhos, os meus netinhos, também quebrem a cara desse jeito, né? Então a gente está aqui para ajudar. Então vamos falar dessas frases. Vamos ver o que o pessoal anda falando por aí que a gente podia cortar do caderninho. Eu soube que a senhora andou viajando pela Europa. E... Do you know London? How come you ask me that? Como assim do you know London? Se você conhece Londres, eu quero saber se você já foi para Londres, se você conhece Londres. Muito cuidado quando falar isso. Pode ser até que a pessoa fique um pouco ofendida com uma pergunta dessa. Porque a gente fala isso em português muito, do you know, né? No sentido de, você conhece você conhece Londres? No sentido de você já esteve lá, né? E se você faz essa pergunta, do you know, a pessoa vai entender que você está perguntando se ela já ouviu falar, se ela sabe, se ela conhece. E tipo, quem não conhece Londres, né? Então pode ser até meio offensive. Então o legal seria perguntar, have you ever been to? Então, have you ever been to Rome? Or have you ever been to London? Seria uma opção mais legal, mais acertada para esse caso, né? Pra gente não sair ofendendo a galera. Have you been to New York? Have you been to Brazil? Have you ever been to China? Então faça um esforço consciente para adotar a estrutura been to. Conhece tal cidade, conhece uma capital do país? Been to. Have you been to New York? Have you been to Paris? Whatever. Very good. Muito bem. Eu tenho uma confissão a fazer também, que eu já assisto aos seus vídeos já faz um bom tempo. Que bom! E eu sou um profundo admirador do seu trabalho. Poxa, muito obrigada, fico muito honrada, E porque como é que eu também digo? sou muito admiradora do seu. Estamos rasgando seda aqui, tearing silk, né? Sessão confete. Mas como é que eu diria isso? I like very much your video. Isso também é uma coisa que a gente vê muito nos comentários, né? Acho que o Ulisses também deve ter no canal dele, e eu também tenho um monte desse I like very much. É mais aquela coisa da estrutura que a gente fala em português. Eu gosto muito dos seus vídeos, né? Então muito vem aí no meio da frase. Então o ideal é falar assim, I like your videos very much, or I like your videos a lot, or you rock. Que também é uma opção, você arrasa, you rock. Também é um jeito legal de falar. Então a gente gosta de alguma coisa muito. Exato. Essa é a adaptação que você precisa fazer para o teu inglês ficar mais E também não precisa da preposição of, né? Porque tem gente também que fala I like of. E não precisa, porque em português a gente tem preposição e em inglês não tem. Você gosta tal coisa e pronto, acabou. Right. Perfeito. Very Próximo. good. I have your English is very good. Do you have a particular teacher? A particular teacher. Eu só não sei se ela é uma pessoa esquisita ou feita de partículas. Né? Então, particular, ele dá muito essa sensação de... É uma particularidade, uma coisa especial. Então, se você tem um particular problem, você tem um problema em especial que você precisa resolver. Mas particular para uma professora particular, aí a gente diria private, né? I have a private teacher. Oh, I have a private teacher. Então, seria um jeito mais bonitinho de falar. E particular a gente vai usar mais para não for uma coisa meio esquisita até, né? Ou uma coisa diferente, uma coisa que tem uma peculiaridade. Ok? Maravilha. Good. Perfeito. Então, eu tô indo bem, professor, Tá nas traduções? Tá indo. Você vai acabar sendo contratada. Tô achando. Private music teacher and mom from Champaign, Illinois. Você tem muitas expressões compostas por um adjetivo e um substantivo, e como a gente está acostumado a reduzir, a abreviar, a gente para no adjetivo. E em inglês fica meio esquisito. Você faz compras no shopping. Sim. Só que em inglês a expressão é shopping alguma coisa. Pode ser center. Sim. E pode ser mall. Exactly. Né? Então parar no meio não dá. Que é o caso do personal. O que acontece com o personal? Muita gente fala assim, I have, or I'm going to see, or I have personal
personal what, né? Porque é o personal. Eu vou encontrar com o meu personal hoje. Então, I have a personal. E ainda rola um português aí, né? Uma pronúncia brasileira. E na verdade ele é o seu personal trainer. Então tem que usar a palavra trainer e não parar só no personal, porque dá a impressão de mais personal what, né? O que vem depois. Então fica aquela impressão de que você não completou a frase, que você parou no meio da frase, como no caso do shopping também. Fica mesmo sem pé nem cabeça, e é o cuidado que a gente tem que ter. Exactly. Vai falar inglês, tem que usar a estrutura do inglês. Arrastar a estrutura do português não costuma dar certo. Exactly. Hire a personal trainer to help us lose 10 pounds. Is a mostly modern town with the charm of a giant shopping mall. Por que você está atrasada? Por que você está chegando assim tão tarde hoje? Então, eu cheguei atrasada porque I lost the bus. Sorry, teacher. How could you? How did you pull it off? Não sei. Como eu consegui perder um objeto tão grande quanto um ônibus, né? Então, o verbo perder, né, é um probleminha, porque em português a gente usa um só para perder a carteira, perder o ônibus, perder o rumo. Exato. I'm sorry you missed the bus, but I can give you a lift. O verbo perder, em particular, você tem uma opção só em português. Em inglês você tem tanto lose quanto miss. Para certas coisas você vai usar um, para outras coisas você vai usar outro. Como ser estar também, né? Sim, sim. Imagina na cabeça do gringo a dificuldade que é para ele perceber, mas ser e estar, para eles é tudo. Exatamente. I am Brazilian, eu sou brasileiro. Eu tô com calor, I'm hot. E não funciona aquela piadinha que a gente faz em português, que a gente fala assim, nossa, como você tá bonita. Aí a gente fala, não, mas eu sou bonita. Não rola inglês. Não rola inglês, não tem como fazer essa piadinha. Então, para de reclamar do inglês. Isso aí. Português também tem dificuldade. Nesse caso, tem que ter o cuidado de saber diferenciar. Exactly. Como é que diferencia? Então, eu falaria, I missed the bus. E o lose seria mais para coisas que você realmente pode perder. Perder a chave, perder coisas que estão no seu bolso, perder dinheiro, né? Então, essas coisas você pode perder. No sentido de um compromisso que você perdeu, como perdeu o ônibus ou perdeu a hora de alguma coisa, poderia ser o miss. E falar em perder a hora de manhã cedo, como que eu poderia falar isso? Eu perdi a hora porque eu estava dormindo. É lose ou é miss? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Como você falaria isso? I overslept. I overslept, exactly. Então, dormi demais. Eu dormi demais. Seria até esquisito a gente falar isso em português, né? Por que você não vem lá, eu dormi demais? A gente não fala isso em português, but in English it's totally acceptable, né? Porque as línguas têm o seu regramento próprio. Olha que fala, olha que palavra. Gostou, né? Ufo, gostei. Sabe uma coisa que me chamou a atenção outro dia? Você fala assim em português, acho que ela não vem. Eu acho, frase afirmativa, que ela não vem. Acho que ela não vem. Essa hora? Acho que ela não vem. Em inglês, o mais natural seria o quê? I don't think she's coming. Eu faço a negativa no começo, né? Aí você pergunta, qual é a lógica? Qual é a explicação? Tá lá na página 48 do livro de gramática? Não tem. Exatamente, não tem, né? Estruturas que são consagradas pelo isso são uso. coisas particular em inglês, né? Essas esquisitices, esses detalhezinhos. Agora, você né? ouve e aceita. Aceita, adota, repete, usa numa frase para mesmo fazer esse treinamento e começar a usar estruturas que são mais comuns na língua estrangeira. Quando os meus alunos me perguntam sobre esses detalhezinhos, eu falo assim, olha, foi o Shakespeare que inventou, então conversa com ele. E quando o cara fala aceita. E quando o cara fala assim, é difícil, eu boto aquela música do Coldplay. Nobody said it was easy. Exactly. Nobody said it was easy. Quem falou que era fácil? Quem falou que ia ser fácil? Né? Era fácil no comecinho, agora a gente vai mudando aí as estruturas. Essa é muito comum também, né? Que acontece assim, esquece do sujeito das orações. Is hot today, isn't it? Is hot, exactly. Porque em português a gente fala tá calor, né? E realmente não tem sujeito nessa frase. Em português ele não aparece, né? Mas em inglês tem que ter, mesmo quando não tem sujeito, tem sujeito. Então tem o it. Choveu, it rained, não rained. Eu não posso falar assim, rained, né? Não faz sentido nenhum. Então, assim como it's a pleasure, que as pessoas falam is a pleasure, e as pessoas também falam I like, sem o it,
que no caso aí não é o sujeito, né, o objeto, mas a gente também tem que colocar o it no final. Então eu não falo assim, eu gostei do vídeo, I like the video, you say, ou I like it, mas eu não vou falar só I like, ok? Não é isso? Is good. Is good. É uma dica importante. Is important. It's important and is good. Então é o seguinte, gente, ó. It's good. It's important. It's a pleasure. And you liked it. Perfect. I'm sure you liked it. And if you didn't, don't tell me. Se não gostou, também pode ter achado mais ou menos, né? Isso, não tem mais ou menos nos thumbs, né? Podia ter. YouTube, olha, essa é uma sugestão pra vocês. Ó, gostei mais ou menos. Como que é mais ou menos more or less? Não. More or less só funciona quando é quantidade, né? More or É, quando less. você está falando de quantidade. Mas, em geral, para dizer more or less, para dizer mais ou menos, você vai falar o quê? Eu digo muito, eu gosto muito de usar kind of, I kind of like it, ou sort of, que é o que eles usam muito, né? Tem aquele so, mas eu não gosto de usar muito, porque eu acho ele muito anos 80. Então eu vou muito no kind of, no sort of. It's kind of, sort of, é. Né? Eu acho que fica um pouco mais moderninho, mais friends. Numa situação mais formal, dá para dizer assim, it's somewhat. Somewhat, aí Expensive, fofo, né? exactly. É mais ou menos caro, assim, um pouco caro, né? Somewhat. Somewhat, exactly. Mas no dia a dia, kind of, Kind sort of. of, né? Cabe aí, né? Fica bonitinho, fofo. More or Very less só se good. for quantidade, mas se estiver falando de número, de volume, Não aí você vamos usa colocar. more Então, or o YouTube less. não põe more or less. Põe kind of like it. É isso. Very good. Do you like? It. É o seguinte, curtiu? Dá um joinha para dar uma força aqui para o Tecla SAP. E lógico, a outra parte dessa seleção de pegadinhas, de estruturas em inglês, está lá no canal da Tia do Inglês. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar e o seu inglês vai ficar, ó, 2 thumbs up. Ok. Two thumbs up. Very good. Bye bye.